Boa noite, galera. Como sempre, escutando música clássica para não ter problemas com copyright no YouTube. Músicas que já caíram em domínio público. Vou tocar novamente num assunto que às vezes as pessoas podem até achar até que é meio chato. Mas antes eu quero mostrar um símbolozinho aqui para vocês aqui, ó. Isso aqui é um símbolo da União dos Escoteiros do Brasil, a Flor de Lis. Eu fui chefe de escoteiros no extinto grupo 111º Grupo de Escoteiros Santo dos Últimos Dias Madureira, na Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias em Madureira. Aí as pessoas vão me perguntar o que tem a ver o escotismo com o que eu vou falar agora. Veja, eu vou falar sobre os Correios novamente, porque nós ainda estamos em risco de greve. Os carteiros ainda estão, os profissionais dos Correios ainda estão em... esqueci o nome que eles dão em... Eles estão em negociação com o governo. Esqueci o nome que se dá ao sistema que eles estão de greve. Então, eles já estão negociando com o governo brasileiro. O dissídio deles, que com a reforma trabalhista, suspendeu tudo que já havia de acordo trabalhista anterior. Eu acho assim, isso uma falta de ética muito grande. Tudo bem, você tem uma nova política trabalhista, mas você ignora todos os acordos, todos os dissídios. E eu quero lembrar o seguinte, né? Eu estou falando muito dos Correios, mas todas as categorias estão assim. Petroleiros estão para parar, porque eles estão discutindo o dissídio deles. Bancos, os bancários, os dois próximos dissídios são dos petroleiros e dos bancários. E se pararem o Correio, parar as refinarias de petróleo e a produção de petróleo, de gasolina e combustível, e parar o fluxo de dinheiro, nós podemos decretar lockout. Nós podemos dizer que o Brasil para totalmente. Você não tem como funcionar sem as correspondências, sem as documentações transitarem pelo Brasil. Para essas documentações transitarem também tem que ter combustível. Se parar por falta de combustível, pode ter Correios que não vai ter a empresa funcionando, mas não vai ter como fazer o transporte. E se parar o banco, você não paga o salário de ninguém, porque você fica complicado de dinheiro, fica difícil. Então, gente, o que eu estou falando sobre a nova lei trabalhista é que eu vejo da seguinte forma: eles usaram de artimanha para que alguns direitos importantíssimos fossem suprimidos de uma vez só, sem haver uma nova renegociação, sem haver uma negociação, uma abertura com os sindicatos, com as federações sindicais. Então, algumas pessoas sabem que eu sou um fervoroso contestador do sindicato, do organismo sindical. Mas nesse momento eu sou obrigado a dizer que eles têm razão. Você cria uma nova lei trabalhista, vou dar um exemplo da categoria da qual eu já fiz parte. Eu era vigilante. O vigilante tem
é, salário família, tem o adicional noturno e tem as horas extras que são calculadas, tem os cálculos matemáticos. Aí você, e tem na minha época a gente chamava de tique-bolinho porque era muito pouco. Você tem um auxílio alimentação. Aí você revoga tudo isso, você coloca em xeque o adicional noturno, o valor que é pago, o salário família. Tudo bem, só de repente algumas coisas poderiam realmente ser excessivas. A empresa não tem que pagar por você ter filhos. Pelo menos eu penso assim, desculpe aqueles que assistirem esse vídeo e ficarem contra isso. E o auxílio refeição? Sabidamente, no Brasil, nunca é pago o salário adequado. Haja vista empresas que vieram para o Brasil, passou um carro, começaram com um preço adequado com o produto delas, mas acabaram se rendendo aos cartéis que dominam o Brasil. Nós pagamos o automóvel mais caro do planeta, percentualmente falando. Aí eu estou falando sobre os Correios. Por que eu estou falando sobre os Correios? E por que eu falei sobre o meu grupo, falecido grupo de escoteiros de Madureira? Isso aqui é um símbolo internacional. É um símbolo nacional que é reconhecido internacionalmente. Um chefe de escoteiro de outro país vai reconhecer. Porque eu morava em Madureira e eu atendia e trabalhava com as crianças do Morro da Serrinha. Vejam só, 100 carteiros, vamos privatizar. A empresa vai querer subir o Morro da Serrinha, Parque Licurgo, o Faz Quem Quer, o Sapê, tudo isso ali no entorno, Cajueiro, o São José Operário. Isso eu estou falando a nível de áreas de risco no Rio de Janeiro. Mas nós temos um país de dimensão continental. Vou botar o mapa do Brasil para que vocês vejam. Não tem como eu aumentar. Se tiver como aumentar, eu não sei aumentar. Não, eu faço o meu vídeo de uma maneira muito prática. Mas vocês podem ver aí. Você tem Acre, você tem Roraima, você tem Amazonas, tem alguns estados ali, o Pará, o Amapá. Você tem regiões bem difíceis. Em que momento você acha que uma empresa que comprar a empresa brasileira de Correios e Telégrafos vai atuar nessas regiões? Como eu já havia falado antes, alguns povoados aqui em Mangaratiba, Paraty, entre Paraty e Angra, correspondências simples. Gente, nós estamos indo para a beira do caos. E eu vou falar o seguinte, vou futucar de novo a onça com vara curta. Eu ainda não declarei meu voto, não decidi realmente quem eu vou votar, mas não sei a Marina Silva qual é a posição dela. Me disseram que ela é a favor da privatização. E me surpreendeu o senhor Jair Messias Bolsonaro defender manter estatal o Banco do Brasil e Caixa Econômica, porque fazem um trabalho social de financiamento para os agricultores. Para isso você tem um banco de fomento, você tem um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Para que 3 bancos? Deixa eu passar o carrinho. Para que 3 bancos? Você precisa de 3 bancos voltados para fazer o trabalho social. Gente, começa a criar agências. O grande problema é que você se desfaz do Banco do Brasil e da Caixa Econômica e acaba tendo que criar a estrutura do BNDES no Brasil todo. Mas se desfaz de um.
se desfaz do Banco do Brasil, fica com a Caixa Econômica, que movimenta o FGTS, o Movimento Seguro-Desemprego. O que não dá é você relativizar uma empresa que atua no Brasil todo, como está no mapa aí. O Brasil é de dimensões continentais. Deixa eu ver aqui. Uma coisa que eu nunca me interessei muito em dimensão territorial do Brasil. Extensão territorial do Brasil. Oh, Jesus. Ai, ai. Eita, pai do céu. 700. Pelo que eu li aqui, são 8 milhões de quilômetros quadrados. Ou 8 milhões ou 8 trilhões. Acho que é 8 milhões. É muita raça de chão. É muito difícil, gente. Você tem 8 milhões de quilômetros quadrados. Você tem... Vamos lá, aqui de novo. Vamos mostrar aqui o mapa. Quem ampliar aí na hora de querer dar uma olhada no YouTube, eu quero que vocês deem uma olhada ali naquela regiãozinha do Amapá e do Pará, várias regiões ribeirinhas, o Amazonas em si, que tem uma população... Eita, as passagens de carro tá direto. Estava tão silencioso quando eu comecei a gravar. Vai fazer o quê? Então, você tem locais com a população espalhada, com quilômetros quadrados imensos de nada. Aí você vê um punhado de gente. Essas pessoas recebem correspondência, recebem produtos, recebem bens pelos correios. Muitos dos municípios têm a agência do correio como entreposto bancário. Ele é representante bancário do Banco do Brasil. Passaria para a Caixa Econômica, mudaria para a Caixa Econômica ou qualquer outro banco. E, porra, seria complicado. Ou você ter um representante bancário, o único representante bancário em algumas regiões, porque são as duas entidades que mais estão espalhadas pelo Brasil, agências do correio e lotéricas. Então você retira um desses dois players no mercado e você cria um problema para o povo. Para o povo, onde só tem uma lotérica ou uma agência do correio. E aí você fica socialmente preso. E o PSD, junto com o seu Michel Temer e muitos políticos, falando em privatizações da Petrobras, beleza, sou a favor, eu sou um privatizacionista, eu sou um liberal de mercado até certo ponto, porque eu não acredito num mercado completamente livre, sem regulamentação. Porque não existe nada mais covarde, como diz o José Maria de Brito, José Maria Trindade, do Pingo nos Is, meu Jovem Pan, que não existe nada mais covarde do que o dinheiro, do que o capital. Aí você acha que uma FedEx comprar os Correios vai
entregar cartas, encomendas lá no interior do Amazonas, vamos ter as lojas, mesmo deficitárias, mas pela necessidade social das pessoas de terem um correspondente bancário funcionando em locais ermos. E me assusta que o próprio senhor Jair Messias Bolsonaro fala em privatizar os Correios. Gente, os Correios não dão lucro, não é culpa do trabalhador, não. É culpa administrativa, gestão política, aparelhamento político. Vocês estão, eu já virei bastante aí o Brasil, vamos ver a minha cara feia. Então, estou avisando vocês, os funcionários dos Correios estão em estado de greve. Já foi adiado 2 vezes ou 3 a greve geral. Os funcionários dos Correios eu não vejo, eu andei vendo a pauta de reivindicações deles, não vejo coisas que sejam demais. Nós pagamos o plano de saúde eterno dos senadores. Por que os carteiros não podem ter plano de saúde para cuidar da vida deles? No dia que eu fui lá no sindicato, fez-se 1 minuto de silêncio por um sindicalista que morreu por problema no pâncreas. E ele fazia revisão anual. E não perceberam. Quando não fizeram o diagnóstico antecipado, preventivo, mesmo ele fazendo anualmente todo o check-up que a empresa exige. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos exige que todos os seus funcionários façam um check-up anual. E ainda assim não foi diagnosticado com antecedência. E esse funcionário morreu em 2 meses. Em 2018, pessoas morrerem com pedra na vesícula, morrerem com pancreatite. Nossa, gente, isso é um absurdo. Fila do SUS. Aí você vê o mito falar em Paulo Guedes, o mercado. Gente, o mercado é bom, mas o mercado também tem que trabalhar para nós. Eu acho um exemplo interessante do dono da Ravan e o Flávio Rocha, que desistiu da competição. Em nenhum momento eles pararam de investir, mesmo no Brasil passando dificuldades. Existem histórias que os próprios funcionários das fábricas da Riachuelo no Nordeste botaram os sindicalistas para correr. Mas o que adianta? Nós temos o candidato que está à frente nas pesquisas dando a mínima para a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Está dando prejuízo, vende. Gente, e vai ficar com o Banco do Brasil? Um elefante branco? Para que o Brasil tem que ser bancário? Por que o Estado tem que ser bancário? Você já tem o Banco de Fomento, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, tem a Caixa Econômica e tem o Banco do Brasil. A Caixa Econômica é quase um outro banco de fomento, porque ele cuida do seguro-desemprego, FGTS, PIS e outros nomes e outros penduricalhos que nós pagamos, mas mais um carrinho, não quero mais. Então, beleza, sou a favor, privatiza a Petrobras. Não sou a favor de privatizar a Petrobras ela inteira. Ela tem que ser privatizada, fatiada, de preferência que empresas que participarem de um ou duas partes do leilão não participem do restante, porque a visão que o Jair Bolsonaro tem sobre a privatização com o capital chinês, eu também concordo, que nós não vamos estar privatizando, nós só estamos estatizando para outro país. Então, a privatização da Petrobras tem que ser muito cautelosa. Então, só que eu vejo os Correios largados. Os funcionários, os caras trabalham aí no sol e na chuva,
com categorias, pessoas que trabalham, cargos que existiam dentro da estrutura do Correios que existiam, deixaram de existir. Cargos importantes, pessoas que cuidavam da distribuição, separação, chefia, fizeram vários programas de demissão voluntária, PDV, e não repuseram essa mão de obra perdida, fora as aposentadorias. Nossa, gravar essa hora já é meio complicado. Então, o que eu vejo é que muitos candidatos estão tratando das privatizações com certo receio, e privatizando uma das poucas estatais que eu vejo como importantíssima de se manter, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Sinceramente, não sou a favor de sindicato, não sou a favor de federação, mas o pessoal da CUT, o pessoal da CBTU, acho, que o outro grupo sindical que os Correios tá ligado, outra central sindical. Gente, vai privatizar os Correios, como é que vai ficar o Brasil continental? Vou botar aí para vocês verem como é que vai ficar o país desse tamanho, 8 milhões de metros quadrados, com lugarzinhos com 10, 15 pessoas, um povoado que precisa, um povoado que a uma certa distância tem uma agência do correio para ir lá, poder fazer transação bancária, pagar suas contas, receber, e ficar sem um correspondente bancário. Eu acho isso ridículo. A pauta privatizante passa por uma falha, e essa falha é a visão errada da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Como ex-morador de Madureira, conhecedor da Serrinha, Juramento, Parque Curgo, outras favelas ali em redor, Cajueiro. Eu já morei no Cajueiro, logo assim que eu vim do Espírito Santo. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu, bebê, uns 6 meses, fui morar no Espírito Santo com a minha mãe e meu pai. Morei lá, eu e meu irmão Vicente, até os meus 3 anos de idade. Depois nós viemos para o Rio. Nosso primeiro local de moradia foi justamente dentro da favela do Cajueiro. Agora eu fico me perguntando, uma Federal Express, uma DHL, vai querer entrar ali? Vai ter o respeito da comunidade como os trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos têm? São heróis, são seres humanos acima da média, são super-humanos. Não que eles tenham grandes poderes, mas é porque eles fazem o Brasil andar. Podemos ter um arrependimento profundo se permitirmos que esses candidatos que aí estão levem esse assunto da privatização da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos à frente. Não sou estatizante, pelo contrário, para mim vendia tudo, menos os Correios. Porque os Correios fazem um trabalho social sério. Quem que vai atender as aldeias indígenas? Quem é que vai atender os quilombolas? Quem é que vai atender regiões ermas que existem, por exemplo, entre Itaguaí e Paraty, vários lugares pequenos, entre Itaguaí e Mangaratiba, entre Mangaratiba e Angra dos Reis, e Angra dos Reis e Paraty. Quem que vai atender as regiões pequenas que ficam entre Paraty, que é a nossa fronteira, e Ubatuba, em São Paulo, que é a Costa Verde, já do lado do estado de São Paulo? Bom, 26 minutos aí defendendo
os trabalhadores que merecem serem defendidos, que são os trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Um acordo quase fechado, mas a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ainda se mostra intransigente sobre o plano de saúde dos trabalhadores, o que pode causar uma greve geral da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. E isso é só o início, gente, o ponta do iceberg. Ainda está para vir aí logo agora o dissídio dos petroleiros e logo junto o dos bancários. Vocês sabem o caos que causa ao Brasil a parada dos bancos. A parada dos bancos, ela é séria e só para depois que só voltam depois que fecha o acordo. E o grande problema, se o Bolsonaro defende aí a manutenção do Banco do Brasil, é a Caixa Econômica. Normalmente são os primeiros bancos a pararem e os últimos a voltarem. Vamos pensar nisso, né? Vamos pensar nisso. Eu sou privatizante, mas torço para que esses candidatos que aí estão, inclusive o senhor Jair Messias Bolsonaro, que é o que está na frente, ou quem ganhe, pense com muito carinho nos Correios. Não privatize, porque nós podemos ter um arrependimento profundo. São 28 minutos já deu aqui, estando defendendo, mostrando o grande risco do que é a privatização dos Correios. Isso aí, galera. Obrigadão. Fiquem com Deus aí. Bom final de domingo. E vamos começar essa semana útil aí de trabalho. Tendo trabalho, né? Tendo como a oportunidade de ganhar salário. Porque o desemprego está monstruoso. Um abraço a todos.